Vídeo do pastor Osiel Gomes, gente, simplesmente o melhor pastor dessa internet. Irmão, tem irmão que até crente aqui, eu sou Capricórnio, já vi crente com isso. Qual é teu signo, irmão? A irmã fica com medo, aí eu já não vou sair não, que é a lua. Tu não é lobisomem. Evangelho é vida com Jesus. E Paulo disse, eu vou resistir, porque é o evangelho que me encontrou. É o evangelho de Deus. Olá, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui com vocês. Hoje vai ser um vídeo de react, tá? Eu tô aqui do celular do meu marido. Então vai ser realmente um vídeo de react, tá? Porque às vezes eu falo que vai ser um vídeo de react e não reajo a nada, né? Só boto o vídeo aí pra vocês, enfim. E hoje vai ser aquele vídeo que eu falei pra vocês, nesse vídeo aí que eu vou deixar pra vocês, nosso bate-papo desse ano, né? Onde eu falo de algumas ideias que eu tinha pra esse ano. E uma dessas ideias é trazendo pastores aqui pra gente reagir, né, algumas pregações e aprender, né? Antes de fazer esse primeiro aqui, teologando com o pastor, pra complementar um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube, né, uns dias atrás, umas semanas atrás aí, sobre a Jordana. Eu deixei um vídeo, fiz um vídeo aqui sobre a Jordana. Eu me manifestei aqui porque foi aquela história, né, acho que não sei se vocês já sabem, se vocês não sabem, veja aí meu vídeo, que ela foi pra uma igreja da Assembleia de Deus, né, foi cultuar o Senhor numa Assembleia de Deus. Ela é membro da Presbiteriana. E aí ela foi ridicularizada por um pastor que disse que ela não era crente, não era presbiteriana, coisa nenhuma, por causa que se ela fosse, ela nem frequentaria a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus é o que? Uma seita. Achei muito forte isso, mas eu não queria entrar nesse debate porque isso eu acho que não me compete. Eu acho que isso tem a ver com o governo. Quando eu falo que teologia não nos compete, eu tô falando de governo. Governo, que é aquilo que 1 Timóteo nos traz, né? 1 Timóteo capítulo 2:12, que quando fala da mulher esteja em silêncio, né, com toda a submissão, é a questão de ordem na igreja, né? Eu acho que isso é uma função de pastor. É também baseado em Atos capítulo 15. Enfim, algumas pessoas dizem que aquilo ali não serve mais para nós hoje, porque foi um contexto histórico daquela época. Mas eu tenho no meu coração que aquilo serve para nós, até porque a Bíblia é eterna. Baseado ali em Atos 15, que foi o primeiro concílio da igreja, né? A gente vê ali que só tem quem que tá ali? São os apóstolos, os bispos, os pastores, os anciãos, todos os homens. Eles estavam ali debatendo sobre como funcionaria a igreja de Cristo, né? Então ali tinham-se judaizantes, né? Tinham pessoas que estavam ali saindo da lei judaica e se tornando cristãs, e junto com os gentios. Então como seria a igreja cristã? Então é feito ali um debate, um concílio para saber como é que seria a igreja. Então quando eu falo de teologia não nos compete, teologia não é sobre nós mulheres, né? Não é para nós mulheres. É nesse sentido que eu tô falando. Então, lógico que a gente precisa conhecer a Bíblia. Lógico que a gente precisa ler a Bíblia para saber como seremos mulheres melhores. Mas, por exemplo, a Bíblia fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas o grego, o hebraico, o latim, como funciona a igreja, o que é certo e o que é errado na igreja? Não. A Bíblia fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a serem castas, boas donas de casa, moderadas, mestras no bem, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, eu acredito sim que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, todos nós, mas no sentido de governo não nos compete. Eu tô já dando essa introdução, por quê? Porque hoje vai ser teologando com o pastor, mas de uma forma um pouco diferente do que eu gostaria, né? Eu gostaria de fazer aqui uma pregação, uma coisa séria, sabe? Sem parecer fofoca, sem parecer, sabe? Uma coisa séria. Então, eu fiz esse vídeo pra defender a Jordana, né, porque eu conheço ela há um tempo, né, o que eu vejo na internet sobre ela é um bom testemunho, então eu fiz o vídeo mais pra falar sobre ela. Não quis falar sobre o pastor, e eu falei no vídeo lá que eu queria que um pastor se manifestasse, dissesse alguma coisa sobre, porque eu acho que isso não me compete. Então eu iria fazer um vídeo falando mal de outro pastor e falando da teologia dele, por mais que eu não concorde com algumas coisas, eu acho que eu não deveria falar da teologia dele. E aí o que acontece? Aí teve um pastor que se manifestou. Não necessariamente falando sobre essa questão toda, porque eu acho que quem gosta de fofoca é a mulher, né, gente? Homem geralmente não se envolve com isso, graças a Deus, né? Graças a Deus que não são mulheres que são pastoras, né? Graças a Deus que não existe pastora, né? Porque senão ia dar um problemão. Já dá, né? A gente tem provas aí concretas que dá um problemão.
E aí o pastor Vitor Fontana, gente, ganhou meu respeito. Brincadeira, eu já ouço ele há um tempo, eu gosto dele. Ele manifestou. Eu falei, olha só, ele se manifestou, ele é um pastor, tem uma igreja, né? Ele não é esse teólogo de internet aí que fica fazendo vídeo na internet, mas não congrega em lugar nenhum, não serve a Deus em lugar nenhum e acha que a igreja é ele mesmo dentro da casa dele, né? Não, ele é um pastor sério, que pastoreia uma igreja, que serve o Senhor numa igreja local, né? E aí, achei interessante, então eu vou trazer ele aqui pra gente, né? Pra gente, nosso primeiro vídeo teologando com pastores, né? Vamos trazer ele aqui. Não é uma pregação como eu gostaria, eu preferia que fosse uma pregação, né? Mas aí eu vou trazer ele, vou trazer só os primeiros 7 minutos do vídeo, porque no final desse vídeo eu quero também deixar uma mensagem aqui de um pastor da Assembleia de Deus. E a gente vai analisar junto se esse pastor é realmente um herege, ou enfim, né? Já dizendo que eu não concordo que seja. Mas eu vou deixar pra vocês pensarem, porque a gente tem cérebro, né, gente? O bom é a gente lançar, né, a ideia e deixar as pessoas pensarem de livre e espontânea vontade, né? Porque se a gente dá a nossa opinião o tempo todo, né, sem expor a verdade, sem expor os fatos, a gente apenas está manipulando a ideia, né? E não é legal isso. Se a gente está falando a verdade, a gente lança o fato e deixa a pessoa pensar por ela própria, né? Então eu vou aqui reagir com vocês ao vídeo do Vitor Fontana. E depois, no final desse vídeo, eu vou trazer uma palhinha, um pedacinho de uma pregação de um pastor da Assembleia de Deus. E você, se você acha que arminianos não são nossos irmãos, analise por conta própria se realmente faz sentido, né? Porque a gente sabe que uma pessoa é crente quando ela crê em Jesus para a salvação, não acredita nas suas próprias obras, se arrepende dos pecados e mediante a fé e o arrependimento ela obedece a Deus. Então é isso que a gente sabe que é crente. Então às vezes a pessoa ela se arrependeu dos pecados, ela crê em Jesus, existe uma mudança de vida real nela. Como dizer que essa pessoa não é crente, né, gente? Então vamos lá, vamos ver aqui o vídeo do Vitor Fontana, vamos reagir aqui junto com vocês. Marcos Granconato falou as coisas de uma maneira que eu não seria capaz de falar, então eu vou reagir ao vídeo dele, ou na verdade 2 trechos aparentemente da mesma fala dele, são 2 cortes que eu peguei aqui, nos quais ele fala melhor do que eu seria capaz. Então eu vou deixar ele falar e depois eu vou tecer alguns comentários. É sobre essa coisa de calvinismo e arminianismo que tá muito tóxica nas redes sociais, aqui no YouTube menos, mas para você que é cria de Instagram, a coisa não tá legal, galera. Não está legal. E aí a gente precisa ouvir a sabedoria dos mais velhos, dos mais antigos, dos mais experientes, daqueles que a gente respeita. E aí eu trouxe Marcos Granconato como pacificador de um clima tóxico. É isso mesmo que você ouviu, Marcos Granconato como pacificador de um clima tóxico, falando de uma maneira que, honestamente, eu não seria capaz de dizer, articulou melhor do que eu seria capaz, então trago o Granconato no meu lugar. Se você não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Sem mais delongas, vamos trazer Marcos Granconato aqui para falar, e no final eu vou falar um pouquinho também, porque eu acho que eu posso acrescentar para aquilo que ele, Granconato, disse muito bem, então convém que eu diminua para que ele cresça aqui na tela apenas. Marcos Granconato. Ah, detalhe, eu peguei isso de um perfil no Instagram que exibiu algumas imagens ao lado do Granconato. Eu não achei o vídeo original do Granconato, e aí eu vou falar dessas imagens, mas então deixa eu dar o play que é melhor. Porque há pessoas dizendo por aí que arminiano nem crente é. Aí quando ele fala pessoas que dizem por aí que arminiano nem crente é, o perfil que fez o corte do Granconato colocou a foto do Walter Reggiani aqui, e desse outro rapaz que eu desconheço, da foto de cima eu desconheço, o de baixo é o Walter Reggiani, que é uma dessas pessoas que tem fomentado a briga aí entre calvinistas e arminianos, e gerando essa questão de que, putz, arminiano não é nem irmão? Como assim, cara? E aí o Granconato, com muita sabedoria, vai nos dar a letra. E isso não é verdade.
Há pessoas que perguntam para mim, pastor Marcos, o arminiano é crente, ele vai estar no céu? Gente, alguém é salvo porque crê nos 5 pontos de Dort? O ladrão na cruz, o que ele conhecia sobre os 5 pontos de Dort? O que ele conhecia sobre isso? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então diga aí os 5 pontos de Dort para eu dizer se você vai estar comigo lá ou não. Mas o que é isso, Senhor? Não sabe? Está lascado. 5 pontos de Dort é a Tulip, tá, gente? São as doutrinas da graça. Então, você que talvez não tenha tráfego aí no calvinismo, entre calvinistas, né? A gente está falando da total depravação, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível e da perseverança ou da perseveração dos santos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande julgamento. Em outras palavras, não se perde a salvação. Então, a depravação total, que todos nós pecamos e não somos capazes de conquistar a salvação. A eleição incondicional, que muitos conhecem como predestinação, que é o fato de que se pecamos, caímos e não temos condição de conquistar nossa salvação, isso faz necessariamente com que a salvação seja alcançada para nós, e é alcançada ativamente por Deus, que elege aqueles que são salvos, sem que esses salvos cumpram quaisquer condições antes disso. Esse salvo, ele não fez nada para merecer a eleição, daí eleição incondicional, a limitada expiação ou expiação. O vídeo completo, veja lá, né? Mais fácil você ter visto o vídeo do Victor do que eu ver o meu aqui agora, né? Mas enfim, então foi isso, não vou nem falar muito sobre. Se você quiser ver, veja lá o vídeo do pastor Victor Fontana, né? Veja completo. E aí ele explica sobre o calvinismo de uma forma correta, né? Não daquilo que a gente tá acostumado a ver aqui na internet, né? Que parece mais um bando de cachorro se mordendo, né? Calmo bravo. E aí eu vou deixar pra vocês, gente, fez um vídeo do pastor Osiel Gomes, gente, simplesmente o melhor pastor dessa internet. Irmão, eu varro casa de trás pra frente, de frente pra trás. Eu passo debaixo de escada, eu pego em gato preto, meu molho gato preto, entendeu? Eu não tenho negócio de sexta-feira 13. Eu não tenho. Tem irmão que até crente aqui, eu sou Capricórnio, já vi crente com isso. Qual é teu signo, irmão? A irmã fica com medo, aí eu já não vou sair não, que é a lua. Tu não é lobisomem. Ele é engraçado, tem um vídeo que eu vi dele falando que ele falando, né, gente, eu não sou animador de circo não, eu não sou entretenimento não. Mas, gente, não tem como não rir, porque ele é engraçado demais, gente. Ele é muito engraçado. Ele é um pastor da Assembleia. E como aqui a gente viu que o pastor é Granconato, né? O que a gente precisa para ser salvo? A gente precisa conhecer o Evangelho. Gente, o Evangelho é algo que é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Se uma pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus, a principal coisa que ela vai saber é o Evangelho. É possível alguém conhecer o Evangelho sem o Espírito? Não, não é possível. O Evangelho é a revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso que quem tem a mente do Senhor, né, como acho que Paulo fala em 1 e 2 Coríntios, né, que quem conheceu a mente do Senhor, quem, né, enfim, nós temos a mente de Cristo, né, então a gente só pode entender as coisas de Cristo, a sabedoria de Deus revelada no Evangelho pelo Espírito Santo. Então, se alguém sabe do Evangelho, se alguém conhece o Evangelho, você pode afirmar, ratificar que essa pessoa ela é salva em Jesus Cristo, né? É claro que também existe uma outra coisa, né, que a Bíblia fala que é pelos frutos conhecereis. Então, os frutos que a pessoa produz, né, frutos de amor, de paz, de longanimidade, enfim, é que vão realmente testificar se essa pessoa é convertida, né? Então, a gente precisa de um tempo, né, talvez uma vida toda para ter certeza, né, que aquela pessoa de fato se converteu. Mas ninguém pode compreender o Evangelho senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, como dizer que nossos irmãos arminianos da Assembleia de Deus não são crentes? Gente, infelizmente foi uma triste fala, né, do pastor Walter aí. Mas eu vou deixar pra vocês o pastor Osiel Gomes, gente. Eu sei que vocês estão acostumados a ver ele fazendo palhaçada na internet, mas eu trouxe aqui um vídeo sério, tá? Um vídeo de uma EBD. Mas se a EBD dele tem poucas pessoas, né? Na verdade, é pra líderes, né? Ele faz uma EBD pra líderes, enfim. É o que eu deduzi, né? Se eu tiver errada, pastor Osiel me corrija aí. Mas enfim, gente, vou deixar um vídeo aí pra vocês do pastor Osiel. Depois eu volto pra gente encerrar.
que aí Paulo teve que repreendê-los. Porque estava sendo comprometido o quê? O evangelho. Qual era o comprometimento, pastor? Evangelho é graça, evangelho é liberdade, evangelho é vida, evangelho não é regra, evangelho não é imposição. E eles estavam transformando o evangelho em regras. Tem que ter circuncisão, tem que ter. Aí Paulo vai tão sério e diz: se eu pregar outro evangelho além desse, seja o quê? Anátema. Eita, meus irmãos. E a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Olha aí. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, Tá vendo? para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz: eu não cedi a eles, não cedi a eles, eu não cedi ao judaizante, porque Paulo tinha certeza do que era o evangelho. Bota para cá, Caio. Irmãos, pode ter o que tiver no Brasil. Escute o que eu vou dizer aqui. Verdade de Deus para o Brasil. Pode ter pula-pula, pode rodopiarem, pode botar talite. Olha para cá. Pode botar talite, pode pular, pode adorar a arca, mas eu não vou abrir da verdade do evangelho. Evangelho é santidade, evangelho é poder de Deus, evangelho é relacionamento. Evangelho não é grito, evangelho não é pulo, evangelho não é correr. Evangelho é vida com Jesus. E Paulo disse: eu vou resistir, porque o evangelho que me encontrou é o evangelho de Deus. Oh, rapaz, eu resisti a eles. Se Paulo não tivesse resistido, teria comprometido o quê? O evangelho. O evangelho ia deixar de ser a mensagem para se tornar uma seita. Porque tinha que botar no evangelho a circuncisão, tinha que botar no evangelho, não era mensagem. Não, tinha que botar no evangelho a circuncisão, tinha que botar no evangelho a lei, tinha que botar no evangelho o shabat, tinha que botar no evangelho as regras. E aí a Bíblia diz que Jesus nos libertou disso. E para ser salvo, está lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Como combater? Porque hoje nós temos culto com a Arca da Aliança, nós temos homens dirigindo com talite, nós temos pessoas querendo o Monte Sinai na igreja. Irmão, tem gente aí, um dia desse eu vi, me botaram um vídeo, tu viu aquilo ali? O toque do chofar. Eu te consagro a apóstolo. Esse toque vai te dar unção. Infantilidade. Não conhece? Bíblia. Vamos ensinar a doutrina da graça. O evangelho da liberdade. Segundo, empurrar estudo bíblico. Terceiro, discipulado. A maioria hoje não participa de discipulado. E quarto, refutar os erros pela palavra de Deus. Quinto, unidade na diversidade. Sexto, oração e dependência do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós temos que entender que evangelho não é judaísmo. Judaísmo é circuncisão. Judaísmo é lei. Judaísmo são ritos, dias consagrados. Evangelho, salvação pela fé. Evangelho, liberdade em Cristo. Evangelho, nova aliança. Evangelho, inclusão de todos. Evangelho é agora o poder do evangelho vivendo em nós. Então, gente, gostaram do pastor Osiel Gomes? Eu acho que vocês devem conhecer, mais fácil vocês verem o pastor Vitor Fontana e Osiel Gomes do que ver os meus vídeos, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então, a partir desse vídeo do pastor Osiel, um pastor da Assembleia, um pastor arminiano, você acha? Tem como pensar que AD seja uma seita? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, se está na sua cabeça, pelo amor de Deus, que sai em nome de Jesus. Eu não sou da Assembleia de Deus, mas eu amo muito ouvir as pregações, eu amo muito esses pastores sérios, né? Tem muita palhaçada por aí, mas existem pastores sérios, preocupados realmente com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e a gente tem realmente que se juntar, gente. Jesus Cristo morreu por um povo, um único povo. E nós precisamos ser um, porque esse foi o único pedido ali do nosso Senhor, o último pedido do nosso Senhor. A gente pensa que no momento final da vida de alguém, no momento de mais agonia, que a pessoa sabe que vai morrer, ela vai falar apenas de coisas essenciais, né? E em João capítulo 17, a gente tem a última oração do nosso Senhor Jesus Cristo registrada ali pelo seu discípulo, né, João.
E nessa última oração, o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós fôssemos um só corpo. Então batalhemos por isso, né? Desejemos ardentemente isso, porque essa é a vontade do Senhor para nós, né? Então é isso que eu tenho para vocês para hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.